Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio, ficámos a conhecer os primeiros anos de vida de Dom Afonso Henriques, a sua relação com o primo Afonso VII, os desentendimentos com este e também com a sua mãe que culminou na Batalha de Somamed. Hoje, preparem-se, pois vamos ter duas grandes batalhas que marcaram a história portuguesa até os dias de hoje. Vamos também ver que os primos finalmente entendem-se e Dom Afonso Henriques tenta resolver a sua situação matrimonial antes de partir para a ofensiva a sul. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Bem, vamos então continuar a nossa viagem. Possivelmente, entre a primavera de 1136 e 1137, os portugueses organizaram um grande fossado na zona de Ladeia, zona onde hoje podemos encontrar o Conselho de Ancião. Este fossado teve a participação de Dom Afonso Henriques, e pouco tempo depois, outro fossado liderado pelo seu alferes-mor, Fernão Cativo, que integrou aquelas terras no território português. A conquista destas terras fez com que Dom Afonso Henriques concedesse forais a Miranda do Corvo a 19 de novembro de 1136 e Penela em julho de 1137, com o objetivo de atrair gentes de entre Douro e Minho para ocuparem estas terras. Para quem não sabe, um foral era basicamente um documento que organizava um território e regulava os deveres e privilégios a quem nele vivia, assim como a cobrança de impostos e atividades a realizar ali. Era no fundo uma forma de dar autonomia aos territórios, porque criava poderes municipais, mas também afirmava a autoridade de quem o ortogasse, neste caso era Dom Afonso Henriques. Mas pouco tempo depois, o sul da península ocupada pelos muçulmanos estilhaça-se ainda mais nos chamados Segundos Reinos Taifa. Esta importante mudança poderá ter sido outra razão para Dom Afonso Henriques ter feito as pazes apressadas em Tui com o seu primo. Em abril de 1139, Dom Afonso VII inicia o cerco de Oreja, que fica um pouco a sul do que é hoje Madrid, sendo este o primeiro passo da reconquista castelo-leonesa no século XII, com a queda desta cidade em outubro. Do outro lado, no início do verão de 1139, Dom Afonso Henriques reúne uma força para um fossado, que, segundo algumas fontes, terá chegado a Andaluzia. No regresso, nas proximidades de Ourique, o acampamento português que tinha sido montado no topo de uma colina é atacado por uma força muçulmana muito maior. A batalha trava-se, segundo a lenda, no dia 25 de julho, dia de Santiago, que na altura já era o patrono da reconquista. O ataque inimigo foi sustido, e os portugueses conseguiram ainda desbastar as forças inimigas quando estas batiam em retirada. Retirada essa alegadamente iniciada pelo seu líder, Rei Esmar. Vou agora ler-vos a crónica dos Godos, que fala sobre esta batalha de Ourique, entre as forças de Dom Afonso Henriques e as forças muçulmanas lideradas pelo Rei Esmar. Mas uma pequena nota para ti que estás a ouvir. Praticamente até ao final da primeira dinastia de Portugal, o tempo era contado em função da Era Hispânica, também conhecida como Era de César, e não pela Era Cristã, de onde vem a sigla AD ou Anno Domini. Por isso, quando ouvires estes trechos das crónicas, subtrai 38 anos ao ano que ouviste, dado que a Era Hispânica está avançada 38 anos em relação à Era Cristã. Era de 1177. A 25 de julho, na festa de São Tiago Apóstolo, no 11º ano do seu reinado, o mesmo rei Dom Afonso travou uma grande batalha com o rei dos Sarracenos, de nome Esmar, num lugar que se chama Ourique. Efetivamente, aquele rei dos Sarracenos, conhecendo a coragem e audácia do rei Dom Afonso, e vendo que ele frequentemente entrava na terra dos Sarracenos fazendo grandes depredações e vexava grandemente os seus domínios, quis, se fazê-lo pudesse, travar batalha com ele e encontrá-lo incauto e despercebido em qualquer parte. Por isso, uma vez, quando o rei Dom Afonso com o seu exército entrava por terra dos Sarracenos e estava no coração das suas terras, o rei sarraceno Esmar, tendo congregado grande número de mouros de além-mar que trouxera consigo e daqueles que moravam a queimar, no termo de Sevilha, de Badajoz, de Elvas, de Évora, de Beja e de todos os castelos até Santarém, veio ao encontro dele para o atacar, confiando no seu valor e no grande número do seu exército,
pois mais numeroso era ainda pela presença ali das mulheres que combatiam a aldeia de Amazonas, como depois se provou por aquelas que no fim se encontraram mortas. Como o rei Dom Afonso estivesse com alguns dos seus acampado num promontório, foi cercado e bloqueado de todos os lados pelos sarracenos de manhã até à noite. Como estes quisessem atacar e invadir o acampamento dos cristãos, alguns soldados escolhidos destes investiram contra eles, os sarracenos. Combatendo valorosamente, expulsaram-nos do acampamento, fizeram neles grandes carnificina e separaram-nos. Como o rei Asmar visse isto é, o valor dos cristãos, e porque estes estavam preparados mais para vencer ou para morrer do que para fugir, ele próprio se pôs em fuga, e todos os que estavam com ele, e toda aquela multidão de infiéis foi aniquilada e dispersa quer pela matança, quer pela fuga. Também o rei deles fugiu vencido, tendo sido preso ali um dos seus sobrinhos e neto do rei Ali, de nome Omar Atagor. Com muitos homens mortos também da sua parte, Dom Afonso, com a ajuda da graça de Deus, alcançou um grande triunfo dos seus inimigos. E desde aquela ocasião, a força e a audácia dos sarracenos enfraqueceu muitíssimo. Essa manobra e vitória, apesar de verdadeiramente surpreendente, deve-se também ao facto de que a entrada em território hostil era relativamente fácil se conseguissem evitar as fortificações inimigas ou as guarnições que eram sempre mais fortes junto à fronteira. O problema seria sempre o regresso com o espólio todo dos saques e com a força inimiga já prevenida. Ainda hoje se discute a localização real da batalha, sendo que o campo de Ourique em Lisboa e o município com esse nome, a sul do Alentejo, são as hipóteses mais prováveis, embora muitos historiadores pareçam pender mais para a última opção. Este episódio ficou conhecido pelo Milagre de Ourique, devido ao sucesso que foi face a uma enorme adversidade, e também pelo facto de que se contava ter sido o próprio Cristo que apareceu numa visão de Dom Afonso Henriques e lhe garantiu que pelo sinal da cruz ele venceria. Não vamos esquecer a enorme importância da fé cristã nesta altura. Esta vitória foi de tal modo importante, ainda por cima contra uma força inimiga tão grande, que no rescaldo da batalha, os seus homens tê-lo-ão aclamado rei naquele mesmo dia. Porém, não existe documentação a provar este acontecimento. Poderá ter sido devido aos clérigos escribas não poderem aceitar como legítima uma aclamação feita por soldados ou pelo povo. Teria de ser feita pelo próprio Papa. E nesta época, não existia uma chancelaria régia. Todo o trabalho documental era feito pelos monges de Santa Cruz de Coimbra. Mas, segundo a crença popular, Dom Afonso Henriques terá sido aclamado de acordo com a tradição germânica, tendo sido alçado em pé sobre o seu escudo. Tradição ao facto, certo é que a partir de 1140, nenhum documento da chancelaria de Dom Afonso Henriques se refere ao mesmo como príncipe, mas sim como rei. O Império Almorávida, que já enfrentava uma rebelião desde 1125, viu o seu poder na Península Ibérica ser cada vez mais contestado com o reacender da ofensiva cristã. Porém, e apesar da vitória em Ourique, Dom Afonso Henriques ainda não tinha condições nem recursos para perseguir uma campanha ativa de reconquista contra os mouros, nomeadamente a conquista de cidades maiores como Santarém e Lisboa, apesar de ter organizado ofensivas anuais a estes territórios inimigos. Os almorávidas, apesar de enfraquecidos, não estavam totalmente neutralizados. Em 1140 atacaram as fronteiras a sul e a sua frota chegou mesmo a saquear a cidade do Porto, segundo o testemunho do seu bispo a quando da chegada dos cruzados em 1147. Nesta altura, o castelo de Leiria provavelmente ainda não tinha sido reconstruído e, como tal, a fronteira sul estava um pouco desprotegida, o que poderia dar oportunidade para os almorávidas atacarem as defesas de Coimbra. Mas este problema não era exclusivo do condado portucalense, era também de todos os vizinhos ibéricos. E claro, os vizinhos cristãos tinham as suas próprias rivalidades. Assim, Dom Afonso Henriques, querendo prosseguir uma política de novos vassalos, tentou impor-se a Afonso VII às custas dos condes de Toronho e Límia, dado que, se Dom Afonso Henriques conseguisse a vassalagem destes, permitia ter uma influência crescente na diocese de Tui, algo muito importante para os senhores eclesiásticos de Braga. Afonso VII, que se encontrava a combater o rei de Navarra, não gostou desta notícia e rapidamente se deslocou para a sua fronteira a oeste, entrando com o seu exército na região de entre Douro e Minho, conquistando vários castelos portugueses pelo caminho. Ambos os exércitos acamparam nas proximidades do rio Vês, com um vale no meio a separá-los.
deram-se pequenas escaramuças iniciais com um reduzido número de homens dos dois lados. E de modo a evitar derrame de sangue desnecessário, conta a crónica do imperador Afonso VII que a sua benevolência levou a aceitar um pedido do seu primo, em que ambos os lados acordaram em realizar um bafordo, um torneio para determinar o vencedor sem que mais vidas de homens fossem desperdiçadas e, de acordo com os leoneses, impedir o extermínio do exército português. Deixem-me agora ler esta passagem. Vendo, pois, o imperador que tudo o que o rei de Portugal empreendia se tornava próspero, e que a boa fortuna o orientava, e que Deus o ajudava, e a ele, pelo contrário, tudo era adverso, e que, se quisesse competir com ele, lhe aconteceriam ainda maiores malefícios, mandou chamar o arcebispo de Braga, Dom João, e outros homens bons, e pediram-lhe para ir ter com o rei de Portugal, para lhe proporem a paz. Este duelo, conhecido como o Torneio de Arco de Valdevez, terá ocorrido nos primeiros meses de 1141, sendo que os portugueses saíram vencedores. Perante este cenário, Afonso VII e Dom Afonso Henriques acordaram a devolução de todos os castelos conquistados à outra parte, e Afonso VII desterra os condes de Toronho e Límia, conseguindo assim eliminar a principal causa de choque entre os dois monarcas desde o início do governo de Dom Afonso Henriques. Após o torneio, acertam-se as tréguas, mas não a paz definitiva, e como tal, Dom Afonso Henriques não vê a necessidade de se submeter como vassalo ao seu primo, sendo que, em contrapartida, não voltaria a tentar impor a sua autoridade na Galiza. Em meados de abril de 1142, Dom Afonso Henriques concede foral a Leiria e foca-se nos problemas do sul. Leiria continuava isolada, sem territórios suficientemente povoados em seu redor, e a sua reconstrução tornava-a novamente um alvo a bater. As opções seriam refortificar as imediações de Leiria, processo que seria bastante dispendioso, ou conquistar as duas praças de onde partiam as ofensivas almorávidas, Santarém e Lisboa. Por esta altura, Dom Afonso Henriques toma o conhecimento da passagem de um exército de cruzados ingleses, flamengos e outros, que iam a caminho de Jerusalém. Dom Afonso Henriques aproveitou a passagem deste exército para tentar um ataque a Lisboa, como diz o relato de Vita Martini, que passo a citar agora. Naquele tempo, vieram inesperadamente alguns navios das Gálias, cheios de homens armados que tinham feito o voto de ir a Jerusalém. Tendo chegado ao porto de Gaia e entrado no Douro, o rei soube disso e alegrou-se, pois eram cerca de 70, e estabeleceu com eles um acordo para irem até Lisboa, eles por mar e ele por terra, com o seu exército, para cercarem a cidade, na esperança de agradar a Deus, entregar-lhe nas suas mãos. Tendo, pois, feito um pacto, eles por mar e o rei por terra com o seu exército, vieram até Lisboa e cercaram-na e atacaram-na, mas não puderam vencê-la porque não chegara ainda o tempo de cair nas mãos dos cristãos. Mas assolaram os arredores e arruinaram muitas vinhas e queimaram casas e provocaram uma grande destruição naquela terra. Vendo, porém, que não se podia tomar rapidamente, nem mesmo demorando muito tempo, mesmo que estivesse cercada todos os dias, porque era bem defendida e tinha muitos habitantes, e nessa altura tinha toda a espécie de bens em abundância, abandonaram-na. O rei, com o seu exército, regressou à sua terra, e os navegantes continuaram a sua rota, pois queriam ir até Jerusalém. Esta tentativa de conquista a Lisboa foi, portanto, um fracasso, e, ao mesmo tempo que esta decorria, Afonso VII cercava e conquistava a muito importante Praça de Coria, e cimentando assim a ideia de que este também estava proativo na conquista de territórios em nome cristão. Ao longo dos 2 anos seguintes, seguiram-se múltiplas ofensivas almorávidas à fronteira sul, sendo uma delas a de Soura, muito violenta, na qual há os primeiros registros da Ordem dos Templários armarem-se e irem para a batalha. Dom Afonso Henriques começou a perceber-se da importância deste instrumento armado, e por isso, ao longo dos tempos, foi-lhes concedendo territórios para manterem uma relação próxima. A situação no território islâmico começa-se a deteriorar rapidamente. Abu Hassan Ali bin Yusuf bin Tashfin foi o último emir almorávida a governar sobre um território unido. As revoltas contra o poder central já haviam começado há uns anos atrás, e este movimento foi provocado em território português por Ibn Qazi, originário de Silves, e que fez de Mértola a sede do seu poder. Este enviou um pedido de auxílio a uma nova seita marroquina em rápido crescimento, os Almohadas, cujo território ia desde o sul da Cordilheira do Atlas até ao Mediterrâneo. O pedido deste caudilho e de outros senhores muçulmanos
iria justificar, em poucos anos, a conquista do Al-Ándalus por parte dos almohadas. Chegamos agora ao ano de 1143, e o cardeal Guido de Vico, emissário papal para a Península Ibérica, desloca-se de Roma para cá de modo a resolver algumas questões com os vários prelados e governantes presentes na península em diversas cidades, incluindo Porto e Coimbra. Chegando a Valladolid, celebra uma reunião com muitas das autoridades episcopais da península, porém, Dom João Peculiar, arcebispo de Braga, presumidamente num ato de protesto ou desobediência, faltou, dado que este tinha os ideais de uma igreja portuguesa independente dos poderes de Santiago e de Toledo em território leonês-castelhano. Chegando a Zamora, Guido de Vico presidiu ao encontro real entre Dom Afonso Henriques e Afonso VII, encontro este onde surgiu o famoso Tratado de Zamora, a 5 de outubro de 1143. Pouco há a descrever sobre a cerimónia do tratado em si, porque o conteúdo deste perdeu-se. Por isso mesmo existe uma corrente historiográfica que nega a sua existência ou assinatura, defendendo que a relação entre Portugal e Leão Castela permaneceu essencialmente inalterada, antes e depois de Zamora. Porém, através de referências leonesas, podemos afirmar que, para Afonso VII, com este tratado Portugal passava a ser reconhecido como um reino, mas isto não causaria nenhuma ameaça à sua autoridade, dado que Dom Afonso Henriques continuava a ser o seu vassalo, com a vantagem de poder controlar melhor os seus senhores e nobres portugueses. Ou seja, a única coisa que mudaria seria o facto de Dom Afonso Henriques ser visto por Afonso VII como rei, embora ainda não fosse visto como tal pela autoridade máxima, o Papa. E Afonso VII continuaria a usufruir do seu título de Imperador da Espanha, reconhecido em 1135 e que lhe conferia uma superioridade sobre todos os governantes cristãos da península. Afonso Henriques tinha outro truque na manga, e a 13 de dezembro de 1143 manda redigir a carta Clavis Regnum Coelorum, que envia ao Papa. Nesta carta, Dom Afonso Henriques propõe-se como candidato a cavaleiro de São Pedro, ou seja, propõe-se a vassalo do Papa, ato que, a ser aceite, o libertaria da vassalagem devida a Afonso VII. Contudo, a 1 de maio de 1144, chega a resposta por via da bula Devotionem Tuam, em que o novo Papa Lúcio II apenas concede o título de Dux, traduzido para Duque, mas equivalente a Príncipe, não se comprometendo em transformar o rei num vassalo da Igreja, apesar de ter aceito o tributo de 4 onças de ouro. Esta resposta ambígua pode explicar o facto de Dom Afonso VII não parecer muito preocupado com o esquema do primo, sendo que quase de certeza sabia dele. Na verdade, Roma não sabia muito bem o que fazer com a Península Ibérica em termos de projetos políticos. Por um lado, era bom ter uma única frente unida na luta contra o Islão e aumentar as terras cristãs submetidas à autoridade da Igreja. Além disso, é provável que as entidades responsáveis em Roma não aceitassem a declamação de um rei por parte dos seus populares ou por parte do seu exército. Podemos dizer, embora seja apenas para efeitos comparativos, que para Roma, Dux era na prática um rei para o seu povo, apenas não reconhecido pela Igreja por motivos de legitimidade ou por conveniência política. Claro que arriscar ofender o imperador das Hispânias e perder o seu apoio era impensável, especialmente numa altura crítica para o papado. Assim, não se tendo comprometido a fazer de Dom Afonso Henriques vassalo direto de São Pedro, estaria de certa maneira a confortar Afonso VII. Por outro lado, o facto de o Papa ter aceito o tributo de 4 onças de ouro de Dom Afonso Henriques e de ter concedido o título de Dux ao mesmo, significava que a avenida das conversações e da diplomacia entre Roma e Dom Afonso Henriques continuariam abertas no futuro. Certo é que, a partir do Tratado de Zamora, e principalmente após 1144, Dom Afonso Henriques nunca mais se veria como vassalo do primo, e Afonso VII não se sentia minimamente ameaçado com esta autonomia do lado português. Este último parágrafo pode parecer confuso, visto que Afonso VII era também um rei nos seus próprios domínios, mas este Afonso era imperador de toda a Espanha, um título reconhecido em cortes, em concílios e sobretudo reconhecido na Europa. E até temos o exemplo dos territórios de Navarra e Aragão, que eram reinos e mesmo assim estavam colocados debaixo da alçada de Afonso VII enquanto imperador. Mas aqui conseguimos ver a diferença entre estes reinos e Portugal. Navarra e Aragão obedeciam a Afonso VII por uma questão de medo e respeito, pois estes já tinham sido derrotados anteriormente por forças leonesas. Mas Portugal, com Dom Afonso Henriques, estava claramente numa fase de afirmação e de independência face ao reino de Leão e Castela. E com isto fez por ignorar de uma forma saudável esta hierarquia, desde que as relações entre ele e o primo se mantivessem estáveis.
Dom Afonso Henriques, tendo tratado deste primeiro impasse político, agora em 1145, quase com 40 anos, virava as suas atenções para o lado matrimonial da sua vida. Mas com quem iria Dom Afonso Henriques casar? Bem, não seria boa ideia arriscar um casamento com nenhuma das filhas de Afonso VII, pois eram parentes. E mesmo que em menor grau, a Igreja poderia não aprovar e certamente anularia este tipo de casamento. Além disso, colocar-se novamente debaixo da influência do imperador ao casar com alguém da sua casa não era uma boa jogada para alguém que procurava emancipar-se politicamente. Então, Dom Afonso Henriques procurou uma aliança por matrimónio fora da Península Ibérica. Leio-vos agora uma passagem dos anais de Dom Afonso Henriques que relatam esta situação. Na era de 1183, o rei Dom Afonso recebeu como mulher Dona Matilde, filha do conde Amadeu de Moriana, pois era católico e muito temente a Deus. Preferiu e escolheu antes receber uma mulher de condição humilde e sem pecado do que casar com uma mulher da sua família e, assim, pecar. Procurou por todo o mundo uma esposa de condição real ou imperial que não estivesse ligada a ele por nenhuma afinidade carnal, e não encontrou nenhuma que não fosse sua consanguínea no primeiro, no segundo ou no terceiro grau, embora houvessem muitas no quarto grau. Por isso recebeu-a, apesar de ser indigna, para não cair em pecado, no 17º ano do seu reinado, e desposou-a por meio de um casamento legítimo. Por outras palavras, nenhum rei europeu quis casar uma filha com um suposto rei de Portugal, ainda de estatuto dúbio, visto que este título ainda não tinha sido reconhecido pelo Papa. Dona Mafalda, nome adaptado para o português de Dona Matilde, era de facto uma mulher de origens humildes. Porém, a família condal de Saboia estava bem integrada na realeza europeia da altura. Ela era prima em primeiro grau do rei Luís VII de França e prima em segundo grau do próprio Afonso VII de Leão e Castela. Saboia pertencia ao Sacro Império Romano-Germânico, cujo monarca era o legítimo detentor do título imperial para os europeus, coroado pelo Papa com a coroa imperial dos Césares, sendo assim o maior e mais importante feudo existente na Europa na altura. Como o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra tinha relações muito próximas com o mosteiro de São Rufo de Avinhão, e Avinhão se situava perto do condado de Saboia, suspeita-se que a escolha do rei foi feita com a ajuda de Dom João Peculiar. A somar a estas razões, existia também o facto de a família de Saboia ter ligações com Bernardo de Claraval, abade francês com importantíssima presença na Igreja, e que viria a ser descrito como um bom amigo dos portugueses, além de ser um firme apoiante da crescente Ordem do Templo que Dom Afonso Henriques apoiava. Por fim, o casamento com a esfera germânica e franca da Europa abria a porta para o contacto com os cruzados do Norte, de modo a permitir um possível futuro acordo de ajuda mútua. Dom Afonso Henriques casa no dia de Páscoa, a 7 de abril de 1146, em Coimbra, com Dona Mafalda de Saboia. E no mesmo dia, Bernardo de Claraval proclama diante do rei de França, Luís VII, a Segunda Cruzada. No dia 5 de março de 1147, nasce o primeiro filho do casal régio-português, Henrique. E no mesmo ano, tendo já resolvido os seus problemas políticos e matrimoniais, Dom Afonso Henriques começa a ofensiva para sul. A 10 de março, Dom Afonso Henriques parte para Coimbra em direção a Santarém. Com ele, leva um grupo pequeno de 250 homens bem treinados, onde se incluem cavaleiros templários, de modo a realizar algo diferente, um fossado no inverno, algo muito raro. Como manda a conduta de honra, no início do dia 11 de março, parte à frente das tropas o moçárabe Martim Mohab, que ruma a Santarém de modo a avisar que as tréguas entre as duas partes tinham chegado ao fim e que em breve haveria um ataque. E este ataque é feito de forma totalmente surpresa na noite de 14 de março, como relatam as crónicas de Afonso Henriques. Dom Mãe Muniz pôs a escada no muro e subiu acima com a sina del rei e levantou-a. E subiram outros dois, e ele, já três em cima, acordaram as velas, os vigias, que ainda não dormiam bem. E quando os sentiram, disse um deles com voz rouca, "Men fu", que quer dizer, "Quem anda aí?" Dom Mãe Muniz respondeu que era dos da ronda que por aí fora e que tornara para lhe dizer coisas que lhe cumpriam e que descesse ao fundo.
E o Mouro, tanto que desceu, foi a ele Dom Mãe Muniz e cortou-lhe a cabeça e deu conta aos de fora para serem mais seguros. A outra vela, quando isto viu, conheceu que eram cristãos em cima do muro. Chegaram os da ronda outra vez azinha, aos brados que ouviram, e começaram a jogar às cotiladas com eles muito rijamente. E Dom Mãe começou a bradar, chamando em ajuda Santiago, padrão da Espanha. E El Rei Dom Afonso bradou então a altas vozes: Santiago, Santa Maria, Virgem bem-aventurada, acorre-nos aqui. Dizendo ainda: Mata-os, mata-os, não seja tal que escape, todos andem à espada. Neste feito era o mestre dos cavaleiros do templo, Dom Gualdim, com a sua cavalaria, e lhe foram dadas a seu quinhão 3 escadas pelas quais entraram, ele e os seus cavaleiros, muito ardidamente. E os que subiram apartaram-se logo em 2 partes, e uns pelejavam com os de uma parte, e os outros com as de outra. E era já tanta a volta das vozes da vela às portas que não se podiam entender. E então disse El Rei aos seus: Façamos ajudoiro aos parceiros e tenhamo-nos a destra parte se pudermos subir. E Gonçalo Gonçalves, com os seus a destra, e filho o caminho por meio, que vem do postigo, que não possam os mouros por ele vir, e filhem primeiro a entrada da porta, por tal que os mouros não pensem que vão dentro por nosso defendimento. E assim se fez, que eles que cuidavam de subir pelas escadas ao muro, entraram depois pela porta da vila muito mais seguramente. E as portas abertas entrou El Rei a pé, com os seus e fincando os joelhos em meio da porta, com grande prazer deu graças a Deus. E os mouros acorriam todos para ali e defendiam-se muito fortemente. Mas pelo despercebimento que em eles era, foram logo entrados e mataram deles muitos, e mulheres e moços pequenos, e era o sangue tanto pelas ruas que pareciam que foram ali mortos grande multidão de gado. E prenderam ali 3 cavaleiros muito ricos, de que El Rei houve muito grandes haveres. E chegamos agora ao final do 3º episódio. Dom Afonso Henriques, agora com a sua situação matrimonial resolvida e com a relação com o seu primo já um pouco mais estável, decide agora investir na reconquista de terras mouras. No nosso próximo episódio iremos falar sobre o grande ataque a Lisboa, a morte de um grande representante cristão na Península Ibérica e o nascimento de outro. E vamos conhecer também um mítico homem de armas e ainda o consequente desastre de Badajoz. Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.